qual mensagem você dará ouvido? A do desânimo ou a de Cristo? É outra decisão a ser tomada. Qual mensagem você dará ouvido? A do desânimo ou a de Cristo? Meus irmãos, Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Marcos é a base para a construção de Mateus, é a base para a construção de Lucas. Isso é comprovado facilmente, porque praticamente todo o evangelho de Marcos está dentro de Mateus, e praticamente todo o evangelho de Marcos está dentro de Lucas, comprovando que Mateus e Lucas tiveram Marcos como sua fonte primária. O evangelho de Marcos tem uma característica interessante, dizia o pastor Bernardino. Marcos é o evangelho que tem pressa de chegar na cruz. Pode ver que ele é o mais curto. Onde se percebe isso? Na narrativa. A narrativa do evangelho, as histórias são contadas com muita rapidez. Por quê? Porque o autor quer terminar logo. Ele quer chegar logo na história da cruz. E essa rapidez é percebida em várias passagens em uma expressão, que é a expressão "e logo". Ou seja, ele conta uma história, mas "e logo" já vai para outra. E sai contando "e logo", por quê? Porque Marcos quer chegar logo na cruz, quer chegar no ápice do assunto. Então, isso aparece em muitos lugares. Aparece até no capítulo 5 que eu li, no versículo 2, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Ou seja, ao desembarcar, ele não contou como era a cidade, não contou se estava um dia de sol, se estava de chuva, e logo, para contar logo a história, para terminar os relatos, para chegar na cruz. Pois bem, essa história aqui, na realidade, ela começa no versículo 21. Você pode olhar para lá e olhar um pouquinho ali. Esse episódio aqui de Jesus com esse homem, que precisou tomar uma decisão de qual mensagem ele ia tomar para a vida dele. A mensagem do desânimo ou a mensagem de Cristo. Jairo precisou tomar essa decisão. Mas antes disso, temos que entender o porquê de tudo isso aqui. E como estamos numa escola dominical, né, vamos num ritmo mais lento, não é um sermão, é uma reflexão, é um estudo. Então a gente pode ir um pouco mais devagar. A história é muito conhecida. Uma igreja, uma UAF de 76 anos. A história de Jairo, todo mundo aqui sabe. Então a minha ideia não é contar a história de Jairo, porque a história de Jairo, uma igreja de 7 anos já sabe. Qual é o objetivo? É tirar lições para a nossa vida. Porque a história se conhece como? Só lendo, basta ler. Basta ler em casa o capítulo 5 e você vai saber toda a história de Jairo. Mas o que é que acontece ali nesse texto conhecido? E eu gosto dos textos conhecidos porque eles nos surpreendem com coisas. Eu já conheço esse texto. Sabemos não. Eu já domino esse texto, né? Dominamos nada. A escritura é altamente profunda e os textos conhecidos sempre trazem coisas desconhecidas. Esse é o desafio de falar num texto conhecido. Então, antes de chegar no momento da decisão, vamos ver alguma coisa que foi acontecendo ali com Jairo e com Jesus, e aplicando na vida das auxiliadoras, e aplicando na minha vida, na vida do pastor, na vida de todos nós. Uma primeira coisa que podemos aprender aqui, olhando para o versículo 21 e 22, né? E 23 ali, que é quando começa, diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar. Eis que se chegou a ele
um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Vejam, queridos, que Jairo não era um anônimo, além de ter nome, né? Ele era uma pessoa de destaque. Ele era uma pessoa que ocupava uma posição importante. O texto diz que ele era um dos principais da sinagoga. Só que, quando ele aparece ali diante de Jesus, ele faz duas coisas que são muito atuais e muito necessárias para os dias de hoje, para a igreja da pós-modernidade. A primeira coisa que eu admiro aqui em Jairo é a maneira como ele se dirige a Jesus. O texto diz, que ele prostrou-se aos seus pés. E além de se prostrar aos pés de Jesus, ele de maneira perseverante, e porque o texto diz, o 23, né? E insistentemente lhe suplicou. Olha a expressão. Olha essas duas expressões de como aquele homem se dirige a Jesus: prostrando-se e suplicando. Aí, querida igreja, eu olho para essa atitude de Jairo, e fico maravilhado com o que podemos aprender da sua atitude, da sua postura, maravilhado com o conceito que ele tem de Jesus e a postura de humildade que ele se chega a Cristo. Eu não sei, né? Eu não sei se olhando para esse texto, eu fico, olhando para esse quadro, eu não sei se eu fico irritado ou eu dou risadas da maneira como as igrejas do evangelho fake têm ensinado de como você chega até Jesus. Eu fico admirado ou irritado. Nós vemos um homem aqui que chega até Jesus, homem importante. Ele se prostra e ele suplica. Aí, as igrejas do evangelho fake, elas ensinam você a se dirigir a Jesus de outra forma. Olhe, se você tem fé, determine. Se você é filho de Deus, decrete, porque você não é cabeça, você é cabeça. Decrete, determine. É assim que eles ensinam. Aí eu olho para Jairo, que chega diante de Jesus, se prostra e suplica algo ali ao Senhor. Meus irmãos, tenhamos cuidado com esse tipo de ensino, porque por incrível que pareça, algumas igrejas também congregacionais têm entrado nessa onda de se comportar ou se chegar diante de Jesus com essa postura. Nada disso. A Bíblia deixa claro aqui na vida de Jairo que as auxiliadoras, que eu, que você, nós temos a Jesus com reverência, com humildade, com reconhecimento que Ele é que é o Senhor e nós os servos, bendito seja o seu nome. Aprendemos isso aqui com Jairo. Ele se prostra e suplica, completamente diferente do que se ensina hoje por aí. Mas o texto prossegue. O versículo 24, depois dessa atitude de Jairo, o versículo 24 começa dizendo assim: Jesus foi com ele. Pastor Roberto, Jesus foi com ele. É interessante que Jesus, muito ocupado, muitas tarefas para aquele dia, com certeza, né? Multidão ali atrás dele. Interessante é que Jesus não dá meia volta. Interessante é que Jesus não diz assim: depois a gente vê isso aí. Jesus também não diz aos discípulos: anota esse pedido aí, que depois eu resolvo. Não.
Jesus, né? O texto diz que Jesus foi com ele. A rota. E vai com Jairo. Jesus deixou a multidão e foi com ele. O povo foi atrás, né? O povo foi atrás, como que dissesse assim: eu quero ver até onde é que isso vai dar. Eu quero ver como é que vai terminar isso aqui. Vamos atrás. Vamos atrás, né? Quero ver como é que isso vai dar. Olha, por que Jesus foi com Jairo? Uma pergunta. Por que Jesus foi com Jairo? Largou tudo e foi com Jairo. Bem, pode-se ter 1000 respostas. Pode-se ter 1000 respostas. Inclusive uma sua aí pode estar certa. Mas uma eu sei que foi. Jesus foi com Jairo pela postura de Jairo. Pela maneira como Jairo se dirigiu a ele. Com humildade, com respeito, com reverência. Às vezes, Jesus não vai em alguns projetos. Sabe por quê? Por conta da postura do projetista. Às vezes, Jesus não vai conosco, ou não vai em algo que a gente está idealizando, por conta da nossa postura, por conta da maneira como muitas vezes nos posicionamos diante dele. Às vezes Jesus não vai no negócio por conta da postura da pessoa. A postura arrogante, a postura prepotente, a postura de autossuficiência, Jesus segue. Mas com Jairo não, com Jairo Jesus foi com ele. Porque Jesus percebeu naquele homem uma postura de humildade, de respeito, de dependência diante da pessoa de Jesus. Você quer que Jesus vá? Você quer que Jesus vá com você? Você quer que Jesus vá com você nos seus planos, nos seus ideais, nos seus objetivos? Se porte diante dele como Jairo se portou naquele dia, com humildade, com respeito, com reverência, colocando-se na postura de servos. E assim ele nunca vai deixar você sozinho. Ele nunca vai deixar você sozinha. Pode ter certeza, queridas irmãs, aos queridos irmãos, que ele não irá nos deixar sozinhos. Ele irá conosco. Amém, meus irmãos? Vejam só que do 25 ao 34 aparece outra história. Não vamos entrar aqui nela. Isso se chama inserção. É um artifício literário do autor do Evangelho de Marcos. Ele começa a contar uma história, todo mundo fica no suspense. Aí ao invés de ele terminar a história, aí ele coloca outra história no meio, para que a gente fique: eita, cadê o fim dessa história? Cadê o fim da história? Queremos saber como foi que terminou. Calma, aí começa outra história, que nós não vamos tratar dela, porque já é outra mensagem. Depois do que acontece aí do 25 ao 34, aí no 35 a história continua. Depois da inserção, né, da mulher do fluxo de sangue, nós chegamos ao 35, que foi onde eu li, que é a continuidade da história. No verso 35, a história com Jairo retorna. E aí, o tema que eu disse nesta manhã: qual a mensagem você dará ouvido? A do desânimo ou a de Cristo? Porque é o que vai acontecer aqui. No verso 35, a história retorna, mas ela retorna, pastor Sinaldo, ela retorna de maneira brusca. Ela retorna de maneira brusca. O que é que diz o 35? Quando Jesus ainda, eles estavam ali chegando, chegaram pessoas da casa dele e trouxeram uma notícia e um conselho. Trouxeram uma notícia e trouxeram um conselho. Qual foi a notícia? A mais dolorosa para um pai.
A notícia foi a pior possível para um pai. Ele saiu de casa com a filha doente, na expectativa que Jesus a curasse da doença. Impõe tua mão sobre ela e ela vai ficar boa. Ele foi nessa perspectiva. Mas quando ele chega em casa, ele escuta uma notícia difícil, terrível. A notícia foi: tua filha está morta. Tua filha está morta. Porém, era verdade. Era duro, mas era verdade. Contudo, o pior vem depois. Porque após a notícia, vem um conselho. Olha que conselho. Nem sempre os conselhos são bons, viu? Nem sempre os conselhos são edificantes, são maravilhosos. Olha o conselho que deram para ele. Ali, ó. Tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. Ou seja, a notícia foi dura, mas o conselho foi no mínimo diabólico. Por quê? Porque aquele homem tinha ido ao encontro de Jesus, tinha atraído a atenção de Jesus, e agora as pessoas estão dizendo: desista dele, deixa ele quieto, rapaz. Agora não tem mais jeito não. Você queria era a cura, a menina já morreu. Não incomodes mais o mestre. Queridos, tenha cuidado com as propostas que chegam aos seus ouvidos. Tenha cuidado com os conselhos de uma geração sem Deus. A juventude, os adolescentes, tenham cuidado com os conselhos que estão sendo dados a vocês nesse mundo por aí. Os adultos também abram bem os ouvidos e a mente e estejam atentos aos conselhos que você escuta. Conselhos do tipo da mulher de Jó, amaldiçoa a Deus, desiste de Deus, desiste desse negócio de crente. Isso aí é mito. Essas coisas aí são tudo coisas da religião. A Bíblia é só um livro hebraico. Toda religião tem um livro, e a Bíblia é só um livro. Enfim, os conselhos estão por aí. Disseram para Jairo: deixa Jesus quieto, rapaz, segue a tua vida, não incomodes mais o mestre. Ou seja, uma frase marcada por tantas coisas, inclusive pelo desânimo, orientando aquele homem a desistir do seu objetivo. Por isso que eu disse no início, nós temos que tomar decisões em alguns momentos. Que frase vamos dar ouvido? As propostas do desânimo, as frases que querem nos afastar de Deus, as frases que querem nos estimular da caminhada, ou a palavra de Cristo, porque é o que acontece imediatamente. Se você olhar o verso 36, Jesus já entra de imediato, porque essa fala aí dos que vieram da casa de Jairo, ela serve de alerta para nós, porque às vezes o inimigo, ele, para nos enganar, mistura verdade com distorção. A menina estava viva? Não, morreu. Era uma verdade. Mas junto com a verdade veio o conselho, veio a distorção. Não incomode mais o mestre, desista da sua investida, comece a se preocupar com o enterro, comece a se preocupar com o sepultamento dela, porque o mestre que veio com você até aqui, ele não vai mais. Mas aí Jesus, chega no versículo 36 e diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse logo a Jairo, disse a ele, disse o quê? Não temas, crê somente, louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã de festividade da União Auxiliadora Feminina, não temas, somente creia. Não temas. Meu querido jovem,
minha querida jovem, adultos, senhores, senhoras, pastores, oficiais, não temam, somente creiam. Porque o que vai existir de mensagem para nos desanimar, não vai faltar. O que vai existir de mensagem para dizer assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, isso aí não vai adiante. Então, diante das mensagens, que mensagem você dará ouvido? A mensagem do desânimo ou a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo para mim e para você nesta manhã é: não temas, crê somente. É como se Jesus dissesse para Jairo e para mim e para você, agora, 10h18, não dê atenção, Jairo, não dê atenção a esse conselho. Jairo, não dê ouvidos a essa mensagem. Por quê? Porque eu estou aqui, eu vim com você, eu estou com você. Não decreto a este conselho que quer acabar com a sua fé, que quer acabar com você. Jairo, eu estou aqui, creia somente, creia somente. Vejam que frases contraditórias. Uma dizia, não incomodes o mestre. A outra dizia, não temas, crê somente. E no meio dessas duas frases está eu e você. No meio dessas duas frases está a minha vida, está a sua vida. Está a igreja de Cupira, no meio dessas duas frases. Deixa para lá, desiste disso aí, isso não vai dar certo, é a mensagem do desânimo ao meu e ao seu coração. E do outro lado está Jesus, o Senhor dessa UAF, o Senhor desta igreja, o Senhor da tua vida, o dono do teu coração, da tua alma, dizendo nesta manhã para cada um de nós: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A frase que Jairo desse crédito iria marcar sua vida, concorda comigo? A frase que Jairo tomasse para si iria mudar a sua vida naquele momento. E eu não estou exagerando. Se ele seguisse a frase do desânimo, ele iria sair dali arrasado, triste, sua família também. Não vou incomodar mais o mestre não. Vamos ver como é que fica o sepultamento. Vamos ver quanto vai ser, que hora vai ser. Vamos avisar aí na sinagoga, avisar para todos que a minha filha morreu. Mas se ele tomasse a decisão pela frase de Cristo, o final seria outro. E assim é comigo e contigo. As frases estão aí, as propostas estão aí, mas os versículos estão aqui, os convites estão aí, mas a mensagem de Jesus permanece aqui. Qual é a decisão que eu vou tomar? O meu ouvido vai dar crédito ao quê? E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu as duas coisas. Já houve um momento na minha vida que eu dei ouvido à mensagem do desânimo, a mensagem do desencorajamento. Não, Helder, isso aí não vai dar certo, desista disso. E às vezes que eu dei ouvido a esse tipo de mensagem, de fato, a continuidade foi muito ruim. Mas também houve momentos em minha vida, inclusive no ministério pastoral, que são desafios constantes, né? Desafios constantes, com certeza. Você conversar com qualquer pastor, ele vai dizer para você, vai confessar para você, que já houve momentos que ele pensou em desistir. Eu pensei algumas vezes em desistir. Vou continuar mais não. Eu sou pedagogo, sou técnico em química, dá para eu ir me virando. Mas todas as vezes
que também eu dei crédito à palavra de Cristo, o tipo, não temas, crê somente, o Senhor também deu outros rumos à minha história. E assim também é com você, assim também é com cada auxiliadora, assim também é com cada um de nós. Eu já vivi os dois momentos, o momento de dar crédito ao desânimo, mas também o momento de dar crédito à palavra de Cristo, e é muito diferente o final. Então, se nessa semana, se esse mês, se esse ano, se ontem, se hoje, se agora, você está diante dessas duas frases, você vai dar ouvido a qual das duas? A do desânimo ou a palavra de Cristo? Nesta manhã, nesta festividade, eu lhe aconselho, através da Escritura, a ter Jairo como seu exemplo, que deu ouvido à palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A frase que Jairo deu crédito foi a segunda. Ele deu crédito à palavra de Cristo. E aí, meus irmãos, quando damos crédito, quando decidimos pela palavra de Cristo, quando a nossa postura, né, é de rejeitar o desânimo e confiar na palavra de Cristo, a coisa de fato acontece diferente. Então, não desista, não volte atrás, não temas, crê somente. Mas e aí? Como continua a história? Continuidade você sabe, mas o que ainda podemos aprender? No versículo 37, o texto diz: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus fez uma triagem, e disse assim: olha, quem quiser aqui plantar o desânimo, não vai adiante, vai ficar, só vai adiante comigo Pedro, Tiago e João. E quando os quatro chegam na casa de Jairo, o desespero era total. O versículo 38 diz: chegando à casa do chefe, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. O texto diz ali que na chegada estava um alvoroço. Por quê? Meus irmãos, enterro de criança. Enterro de criança. É um desespero. É um desespero. Eu já conduzi alguns. Enterro de criança. É um desespero. A palavra certa mesmo é alvoroço. Há um tumulto, todo mundo chorando. Uma vez em Belo Jardim, na minha despedida em Belo Jardim, meu último dia em Belo Jardim, de manhã foi o enterro de uma criança, e à noite o culto de despedida. Imagine como a gente fica. Enterro de criança é um desespero. E quando Jesus chega com Jairo, está essa situação. Porém, o quadro ia mudar. O quadro ia mudar porque quem estava chegando ali era quem vinha com Jairo para aquela situação, era o único que até hoje tem o poder de mudar o quadro da nossa história. Estava chegando com Jairo aquele que pode alterar qualquer circunstância, se ele assim quiser. Se ele assim quiser. Porque quantas crianças, né, morreram e não ressuscitaram? Mas se ele assim quiser, na minha ou na sua vida, ele pode mudar o quadro para a glória do seu nome. E é o que de fato acontece. Chegava ali aquele que poderia mudar o quadro, o único que muda a história da nossa vida, o único que transforma o pranto em alegria. Em 76 anos não foi só alegria, não é verdade? Eu sei que não sei se tem alguém que está desde o começo da UAF aqui, não sei se tem, né? Mas quem já está há muito tempo sabe que um departamento de 76 anos tem momentos também de tristeza, de dificuldades, de lutas, porém, maior foram as vitórias que as irmãs alcançaram durante esse período. Por quê? Porque o dono da história sempre foi o dono do departamento, sempre foi o dono da UAF.
E Jesus chega ali para mudar aquele quadro. E aí, eu pergunto: como está o quadro do seu coração nesta manhã? Como está o quadro, né, da sua mente nesta manhã? Como está a sua semana, sua família, o seu trabalho? Como foi que você chegou este fim de semana aqui à casa do Senhor? Como está o seu coração? Eu não sei. Só quem conhece os corações é Deus. Mas saiba que aquele que chegou naquele dia para mudar o quadro ali na casa de Jairo é o mesmo que está aqui nesta manhã, e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não dê ouvido à frase do desânimo. Decida pela frase que vem de Cristo: não temas, crê somente. E aí o que Jesus diz no verso de número 39 parece absurdo. O que ele diz no verso 39 parece absurdo. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. E aí as pessoas de fato começam a rir. É o que diz o verso 40. Começaram a rir. Sabe de nada. A menina está dormindo, a menina acabou de morrer. Com certeza eles ali absolutamente não sabiam quem era o que estava chegando. Não sabiam quem era que Jairo estava trazendo. Não sabiam quem era Jesus. E aí Jesus faz outra triagem. Manda sair todo mundo que estava rindo. Se não crê, dê licença. Se não crê no que vai acontecer, dê licença. Em vez de ficar rindo aqui, dê licença. E Jesus segue, e quando chega no versículo 41, o versículo 41 diz, né, a frase autoritativa de Jesus, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jairo, veja o desfecho. Jairo, que havia ido em busca de uma cura, e não alcança a cura porque a filha morre. Não sei o que passou pela cabeça dele, mas certamente ele iria presenciar algo muito maior, algo de uma proporção muito maior para nós humanos. E com certeza absoluta, aquela morte seria para a glória de Deus. Às vezes, meus irmãos, Deus tem algo a fazer. Deus tem algo maior a fazer após uma grande dor. Os planos de Deus são diferentes do nosso. Às vezes Deus tem algo a fazer após uma grande dor. A dor dele era de uma filha doente, mas passou para uma situação ainda pior, que foi para uma filha morta. Mas no aumento da sua dor, Jesus fez algo muito maior, que glorificou a Deus, fortaleceu a família de Jairo e deixou todos ali abismados, dizendo: quem é esse? Todos ficaram de maneira admirados. Todos ficaram sobremaneira admirados. E a história termina com aquela menina ressuscitada, aquela menina andando, aquela menina bem, e o nome do Senhor sendo ali glorificado. Mas para irmos para a conclusão, retornando à minha proposta do início, que mensagem você dará ouvido nesta manhã? Jairo decidiu em dar crédito à palavra de Cristo. Não temas, crê somente. A mensagem do desânimo, do desestímulo, chegou ali para ele, como chega para qualquer um de nós. Mas o Senhor nos trouxe para essa festividade e nos trouxe nesta manhã, porque certamente diante dessas duas frases, a do desânimo, aqui não vai dar certo, aqui você não vai ser bem sucedido, aqui Deus vai lhe deixar,
a que Deus vai lhe abandonar. Jairo não deu crédito a essa mensagem. Quando foi dito a ele: deixa Jesus quieto, não incomodes mais o mestre. Mas no mesmo momento o Senhor disse para ele: não temas, crê somente. Assim como ontem fomos convocados a tomar uma decisão, a decisão de não fugir, mas de ficar. Hoje também o Evangelho nos convoca. Que mensagem nós daremos ouvido? Porque quando saímos dessa escola dominical e voltarmos para o nosso dia a dia, as mensagens do desânimo, que você não vai vencer, que o projeto não vai dar certo, e você não vai ser bem sucedido, que Deus lhe abandonou, que esses tipos de falas vão continuar acontecendo. Mas não dê crédito a nenhuma delas. Dê crédito somente à palavra de Cristo, à mensagem de Cristo, que diz para nós nessa manhã: não temas, crê somente. Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento, mesma forma que ontem.